Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Gustavo do Placker. Estamos aí para mais um webinar ao vivo para quem está hoje nessa quinta-feira de manhã e também para quem está conectando depois para assistir a gravação. Então, muito obrigado aí por tomar esse tempo para aprender mais sobre a nossa ferramenta. E hoje eu vou mostrar para vocês então como criar um relatório totalmente do zero para analisar seus dados das ferramentas e também vou mostrar algumas opções de templates que a gente oferece com algumas boas práticas e como chegar a um resultado onde você possa entender bem tudo o que está acontecendo nos seus projetos, nos seus processos, enfim, da forma que vocês estiverem usando os quadros. Então, fique à vontade para mandar qualquer pergunta aí no chat, eu vou responder. É bom que daí eu já consigo saber exatamente o que é mais importante para vocês e focar nisso. Mas então, já vou começar aqui. Vai ser bem prático, né? Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, para quem é novo no Placker, a gente proporciona essa ferramenta onde você consegue integrar, inclusive, com outras plataformas como Trello, como Microsoft Planner, e em cima disso oferecer funcionalidades adicionais que essas ferramentas muitas vezes não proporcionam, como, por exemplo, espelhamento de cartões, gráfico gigante, e o relatório, que é o tema da nossa conversa aqui de hoje. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse quadro, né? Esse quadro, ele tem essa visão de Kanban, que é bem parecida com o Trello, com o Planner. Ela é muito boa para você analisar detalhes de cada cartão. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadro onde cada cartão poderia ser um cliente ou uma ordem de compra que vai passando pelos processos, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Mas cada um de vocês tem aí os seus próprios quadros, suas próprias especificidades. O foco hoje é mais em como a gente pegar esses dados e analisar de uma forma que faça sentido, tá bom? Então, essa aqui é a visão de quadro. Vou mostrar para vocês a visão de relatório. Bom, antes da gente construir, eu quero mostrar para vocês que a gente tem algumas opções de templates. Então, se você está meio na dúvida por onde começar, quais são as opções que a ferramenta proporciona. Então, basicamente a gente tem essas abas aqui em cima, né? Vocês podem ver que tem Board, Planner, Gantt, são as vistas que o Placker proporciona, as views. Então, se você clicar em Add View, Explore More Views, aí a gente vai ver algumas opções. Então, inclusive, isso foi lançado há pouco tempo. Então, se vocês tiverem algum feedback, estejam sentindo falta de alguma coisa, nos avisem. Mas então a gente tem aqui templates relacionados a processos ágeis, com Kanban, com planejamento de sprint, story points. Tem templates mais voltados a produtividade pessoal, personal productivity. Então tem um relatório baseado no GTD, Get Things Done, priorizar atividades. Então, se você está usando o Placker para os seus projetos pessoais, também sugiro dar uma olhada nesses aqui. Mas então quero mostrar para vocês esse relatório aqui do Kanban. Então, o Kanban, na verdade, é o quadro, né? É esse fluxo de tarefas da esquerda para a direita, mas esse aqui é um relatório que te permite analisar os dados do Kanban, né? Porque muitas vezes não é suficiente a gente só olhar os cartões e ter que olhar um por um. A gente quer ter uma visão geral. Então, aqui nesse Kanban Process, é um relatório pronto, né? Então, aqui você já tem alguns gráficos aqui que já vêm por padrão. E aqui, então, começando na parte de cima, a gente tem vários widgets de texto que vão te dar um contexto sobre aquilo que está sendo dito, né? Então, qual que é o propósito desse relatório, como que ele vai te ajudar, os inputs necessários para esse template. Então, assim, claro,
para você visualizar um relatório, você tem que ter dados, né? E você tem que ter como alimentar esse relatório com informações confiáveis. Então, aqui algumas sugestões do que você precisa ter. Então, quais são as listas e tudo mais. E como usar esse relatório, né? Então, todo passo a passo de como criar, como adaptar e como compartilhar com pessoas que você possa querer compartilhar. E aí a gente entra nos dados mesmo, né? Então, claro, isso aqui é uma sugestão, vocês podem adaptar de acordo com a realidade de vocês, mas aqui eu achei que seria interessante, né? Eu criei esse relatório, colocar aqui a quantidade de cartões por lista. Então, voltando aqui no quadro, né, a gente tem uma lista para novos pedidos, passo 1, passo 2, passo 3. Então poderia ser processo de recebimento, de embalagem, de envio, né, de acordo com o processo de cada um. E no fim a gente tem uma lista com todos os cartões completados. Então, quantos cartões será que a gente tem em cada lista, né? Como esse é um quadro pequeno, que eu estou dando de exemplo, é muito fácil de você ver, né? Tem 3, tem 2, mas imagine que isso seja um quadro muito grande, com centenas de cartões. Então, aqui a gente consegue ver. Então, nesse momento, a gente tem 3 cartões no New Orders, 2 no passo 1, 2 no passo 2, 3 no passo 3. Você consegue ver mais ou menos, inclusive, qual que é o gargalo do processo. Quantidade de cartões por status, tá? Então, assim, a gente tem 2 cartões no passo 1, 2 no passo 2, 3 no passo 3, mas todos esses cartões aqui, eles estão em andamento, certo? Então, a gente tem 7 cartões com status iniciado. Ele começou, mas não foi concluído. Então, tem um grande número de cartões em andamento aqui. Nosso objetivo, claro, é fazer com que a maioria desses cartões sejam completados o mais cedo possível. Então aí já te dá uma visão também de status. E se você quiser visualizar mais os detalhes de cada cartão, então tem essa tabela, né? Essa tabela de cartões, onde tem uma lista de cartões aqui na esquerda. E aí você consegue customizar quais são as colunas, quais são as informações que você quer ver de cada um desse cartão. Então a gente está vendo aqui o cartão D, E, F. Posso habilitar aqui para ver mais. E qual que é o progresso de cada um. Então, o cartão D está 14%, cartão D E está 12%, cartão F está 28%, né? Qual que é o membro responsável por esse cartão? Tem esse traffic light, né, o semáforo. Então, normalmente o amarelo é porque tem alguma observação, o vermelho é porque tem algum problema e o verde é que está tudo bem, tá? Bom, talvez vocês tenham notado que eu não estou visualizando os cartões A, B e C, né? E eu também não estou visualizando nenhum cartão que está 0% e nenhum cartão que está 100%. Por quê? Porque o nosso foco é analisar os cartões em andamento. Então, o título dessa tabela é Work in Progress. Então, o Kanban, ele se preza muito por você agilizar e finalizar o mais cedo possível tudo que tiver em andamento. Então, é por isso que eu criei um filtro, tá? Então, se a gente visualizar aqui os filtros, existe um filtro aqui onde eu só visualizo cartões que estejam iniciados, pausados e bloqueados, tá? Se você quiser ver todos os cartões, inclusive os que não começaram, você pode incluir no filtro aqui, então fica à vontade para alterar e salvar, né, tudo que você desejar mudar. E aqui a gente tem um widget de lead time, quanto tempo está levando cada um desses processos. Então, gente, esse é o template de Kanban, tá? Existem outros templates, como eu mencionei. Lembrando que você clica aqui no Add View, Explore More Views, e aí você vai ver todos os templates que a gente oferece. E, além disso, a gente tem no nosso Help Center, help.placker.com, existe um artigo explicando cada um desses templates. Então, eu estou entrando aqui na seção Report,
E a gente tem aqui report use cases, então ali fala sobre lead time, sobre capacidade e tudo mais, tá? Um esclarecimento aqui, pessoal, quem usa o Placker já há algum tempo, talvez conheça aqui a visão Track, tá? Então, a Track, ela é uma visão mais antiga, que ela tem o mesmo propósito, né, de ser um relatório, mas a gente está gradualmente desativando essa função. Então, se algum de vocês está usando o Track, eu sugiro vocês se familiarizarem com o Report, porque tudo que tem no Track a gente está migrando para o Report e também é uma versão melhorada, né? Então a interface é muito melhor, ele é mais rápido, tem a função de exportar. Então, quem ainda estiver usando o Track, nos avise depois para a gente auxiliar nesse processo de não mais usar o Track e começar a usar o Report. Bom, então isso é sobre os templates. Eu vou mostrar para vocês agora como criar um relatório desde o início, tá? Então, para criar um relatório do início, clica aqui em Add View e Report Empty, é um relatório vazio. Ele vai vir aqui só com um widget de texto, tá? Então, para a gente editar, né? Vou clicar aqui em editar e aí eu posso mudar, por exemplo, esse gráfico de texto, né? Então, se você quer mandar um relatório para sua equipe, esse texto introdutório aqui não faz muito sentido. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, como usar este relatório. E aí, aqui na área de texto, a gente pode escrever um pouco sobre o que é esse relatório, incluir a data, incluir para quem que esse relatório está destinado. Este é um relatório do Placker, tá? Então, certo. Então, esse é o widget de texto, tá? Então, ficou sobrando bastante espaço, né? Eu vou diminuir um pouco a altura desse widget, vou clicar aqui. Então, você pode ver que tem as dimensões, né? A largura e a altura. Então, a largura está ok. Eu vou diminuir a altura aqui de 2 para 1, para que ele não ocupe tanto espaço, certo? Bom, então agora eu vou mostrar os widgets. Então, eu vou clicar aqui em Add Widget. Vamos supor que a gente quer visualizar o número de cartões, ou então o tempo que está levando cada um desses cartões, tá? Então, eu adicionei um widget. Existem vários tipos de widget, tá? Então, aqui em Widget Type, existem várias opções. O Single Value, que é o padrão, né? É um número só. Ele vai te mostrar um indicador numérico, né? Que por padrão ele vai te mostrar a quantidade de cartões que tem nesse quadro. É simplesmente uma contagem de cartões, né? Então ele está me dizendo aqui que eu tenho 13 cartões nesse quadro. Mas quanto tempo será que esses cartões têm de duração, né? Então, por exemplo, eu posso ver aqui que cada cartão ele tem uma duração. Esse aqui começa dia 5 de junho, termina dia 14 de junho, tem uma duração de 9 dias, tem alguns que são um pouco mais rápidos. Então, para a gente ver a média, aqui a gente pode editar esse widget. E aqui, então, onde está dizendo count, né? Na verdade, a gente vai alterar. Então, em vez da gente ver o número de cartões, a gente vai ver o lead time. Lead time é o tempo médio, né, entre a data de início e a data de fim. E isso poderia ser tanto a data de início real quanto a data de início planejada. Tá? Então, seria o actual start time e o planned start time. O planned start time é o tempo planejado. Então, eu posso alterar. Então, eu quero ver quanto tempo leva desde o início planejado até o fim
planejado de cada cartão, né? Para quem usa o Trello, a data de término do Trello é o fim planejado. E aí isso pode ser tanto a média quanto a mediana, pode ser o máximo, né? Qual que é o cartão que mais tem duração? Nesse caso eu vou querer a média mesmo, o min, e é isso. Então a média de tempo que leva nos meus cartões é 8,17 dias. Muito bem. Então, esse é o Single Value Widget. Se você quiser ver aquele gráfico de barras, né, ele pode te dar mais informações. Então, eu vou adicionar mais um widget. Esse widget vai ser do tipo bar chart, gráfico de barras, e eu posso agrupar por membro. Então, por exemplo, eu posso ver o lead time, né? Por padrão, ele vai me dar a quantidade de cartões por membro. Então, eu tô vendo aqui que o James tem 3 cartões, Karen tem 4 cartões, Robert tem 3. Mas qual será que é o tempo médio dos cartões? Então, em Value Attribute, a gente vai mudar para Lead Time. A gente pode definir lá que vai ser realmente desde do início planejado até o fim planejado, a média, salvar. Você pode adicionar algum filtro. E, bom, então tá aí. A média para o quadro como um todo é de 8,17 dias, mas a média dos cartões da Karen é 7,58, do Robert é 9,6. Então a duração varia de acordo com o membro que está realizando aquele trabalho, né? E é isso. E aí, para a gente visualizar aquela tabela de cartões, eu vou adicionar mais um widget. Eu vou colocar o card table, então é uma lista de cartões, onde eu posso adicionar colunas. Eu posso visualizar a label, que é a etiqueta, né? Eu posso visualizar member, para ver quem que é o membro que está atribuído naquela tarefa, progress e o próprio lead time, né? Então, eu posso ver a duração de cada uma daqueles cartões. Então, tá aí a nossa tabela. Então, gente, essas são algumas dicas, né, de como obter o lead time. Aí você pode, nessa tabela, clicar em Show More, né, porque por padrão a tabela ela só vai mostrar um pedaço, né, e a gente tem mais coisas para mostrar. Então, se você clicar aqui em Show More, vai mostrar mais cartões e você pode agrupar. Então, se você clicar em uma das colunas, por exemplo, membro, eu posso agrupar por membro e aí eu visualizo então os cartões por membro ou então por progresso, né? Primeiro as que estão mais avançadas, depois as que estão menos avançadas. Então você é totalmente livre para interagir com essa tabela. Certo, gente? Qualquer dúvida, pode mandar aí no chat para eu responder. Eu quero mostrar outras opções de widget, tá? Mas vamos supor que esse relatório ele vai ter duas sessões. A primeira sessão ela é voltada para a gente analisar o tempo para cada cartão, ou o tempo que cada membro está levando, em média. E eu quero ter uma outra sessão onde eu quero visualizar o tempo de esforço de cada membro, ou a carga horária vinculada a cada membro. Então, a capacidade. Vou editar aqui de novo, né? Sempre que você quiser editar, clique em Edit Report. Vou adicionar uma nova seção. Essa nova seção, eu vou chamar ela de capacidade de trabalho. Você pode, inclusive, adicionar aqui uma descrição, né? Esta é uma seção que vai analisar esforço por membro.
Quando você adiciona uma descrição, você e qualquer pessoa que abrir esse relatório pode pôr o mouse em cima do título e vai ver o que você escreveu, né, como uma descrição, uma informação adicional ali. Então vamos adicionar widgets, tá? Então eu quero ver qual que é a carga horária, quantas horas de trabalho eu tenho para cada membro. Então poderia ser um gráfico de barras, né, um bar chart, mas eu não quero ver a quantidade de cartões, eu quero ver a quantidade de horas de esforço. Então o atributo aqui não vai ser cards, o atributo vai ser effort, esforço. Então eu consigo ver, o James tem um total de 23 horas de trabalho, a Karen tem um total de 27 horas de trabalho, 23, 18. Essa é a carga horária total. Esses widgets que mostram por categoria, né, por membro nesse caso, eles vão. Você pode visualizar no formato de barras. Tem a opção de pie chart, que é o gráfico de pizza, famoso gráfico de pizza, né? Então você consegue visualizar e pôr o mouse para ver a quantidade. E existe também o gráfico de linha, né? O gráfico de linha ele é muito legal, ele é muito usado para a gente visualizar cartão por tempo, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Eu quero ver qual que é o tempo trabalhado, o número de horas trabalhadas por semana, por exemplo, independente do membro. Então aqui eu vou selecionar um line chart. E eu não quero ver por membro, né? Eu já tenho um gráfico por membro, eu quero ver por tempo, eu quero ver por plan and date. Eu quero ver quantos cartões eu estou entregando por mês, né? Ou, como esse é um quadro menor, por semana. Então, quantos eu estou entregando X cartões aqui na semana 23, 2 cartões na semana 23, 6 cartões na semana 24, 2 cartões na semana 25. Então, esse é o número de cartões entregues por semana. Você pode analisar essas duas medidas. Legal? Temos algumas perguntas aqui. Pergunta do Ricardo. Bom dia, Ricardo. Consigo colocar um campo de texto nessa tabela? Boa pergunta, Ricardo. Existem alguns atributos que a gente consegue colocar e alguns atributos que, nesse momento, não são suportados. O campo de texto, então, por exemplo, se eu tivesse um campo personalizado, né? Vou adicionar aqui, nesse quadro aqui, tô abrindo aqui os atributos, vou criar aqui um campo personalizado de texto, por exemplo, fase do projeto, por exemplo, né? Vamos fazer aqui uma simulação. Então, a fase do projeto é a fase A. Será que eu consigo mostrar isso no relatório? Então, eu vou editar. E aqui, então, em colunas, aqui, fase do projeto, apareceu para mim, habilitei, e está aparecendo aqui fase A. Então, sim, a gente consegue adicionar os campos de texto personalizado nessa tabela. Pergunta Michel, conseguimos uma média com filtro por tag? Uma média por filtro com tag. Eu acredito que você se refira a criar um filtro para que essa média se refira só aos cartões que têm uma tag específica, né? Uma etiqueta específica. Imagino que seja isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma média de 8,17, mas a gente não quer ver, ou a gente quer ver somente cartões que tenham etiqueta azul, por exemplo, né? A gente está analisando
só a etiqueta azul. Então eu poderia adicionar um filtro. De novo, não são todas as opções. Então o filtro, infelizmente, nesse momento não tem a opção de label, tá? Eu acredito que a equipe de desenvolvimento esteja trabalhando para conseguir colocar uma média para a gente conseguir filtrar por etiqueta, mas nesse momento não tem como filtrar por etiqueta. Deixa eu ver se eu consigo filtrar por no. A gente consegue colocar filtros tanto no widget quanto na seção. Mas também não. Bom, na seção ele está deixando eu colocar. Talvez a gente possa fazer dessa forma, Michel. Então, ó, veja, eu não estou editando o widget, eu estou editando a seção como um todo. E eu vou colocar um filtro na seção que eu quero ver card labels somente as que têm etiqueta verde. E aí eu só tô vendo, né? Veja que mudou o lead time. O lead time mudou um pouco, mas é porque eu só tô vendo os cartões que têm etiqueta verde. Então é por isso que mudou um pouco aqui. Tanto é que se eu clicar, gente, você pode clicar para interagir, tá? Eu vou clicar aqui nesse gráfico e só tá mostrando os cartões B, C, F e L, que são justamente os cartões que têm a etiqueta green, azul. Então eu criei um filtro. Será que tinha esse filtro no widget e eu não reparei? Vou remover aqui esse filtro, tá? Então esse filtro que eu criei, eu vou remover. Remove. Salvar. E o lead time aqui. Card labels. Tinha. Então eu falei errado. Tem sim o filtro por label. É que como está escrito card label, eu estava procurando o label, não visualizei. Vou até já vou passar um feedback aqui para a nossa equipe depois. Então é isso, a gente consegue adicionar filtros por tag. Michel, se era essa a sua dúvida, então está respondida. Larissa, conseguimos colocar apenas as atividades atrasadas? Boa pergunta, Larissa. Então, digamos que a gente está aqui com a nossa tabela, né? Mas a gente não quer ver todos os cartões, a gente só quer ver os cartões atrasados. Bom, então eu posso clicar aqui nessa tabela. Vamos ver aqui as opções de filtro. Então, aqui nas opções de filtro, seria o End Date Status. Não tem nas opções de filtro, mas eu acredito que tem nas opções de colunas. Então, aqui nas colunas, eu vou remover aqui algumas das colunas. Então não tem filtro, Larissa, mas a gente tem a opção de colocar End Date Status como uma coluna. Essa End Date Status é diferente do status, tá? O status, ele mostra se a tarefa está em andamento, concluída, iniciada. Mas será que ela está atrasada? Ou seja, ela deveria ter sido entregue, mas não foi entregue? Então, o End Date Status, ele vai nos mostrar, por exemplo, que o cartão ele vence daqui a mais de 7 dias, ou que ele foi completado dentro do tempo certo, ou ele foi completado tarde. Nesse caso, a gente não tem nenhuma tarefa overdue, nenhuma tarefa vencida, nenhuma tarefa atrasada, mas se a gente tivesse, estaria visível aqui nessa End Date Status. Tá? Legal. Outra pergunta do Michel: conseguimos colocar data de fim para todos os cards em lote? Não, existem algumas opções, Michel. Então, por exemplo, né, para você não ter que entrar cartão por cartão e colocar as datas, o que eu sugiro? Eu sugiro você ou usar o gráfico de Gantt, é uma outra visão, né?
A gente, inclusive, fez um webinar sobre a visão de Gantt recentemente. A gravação está disponível no nosso canal do YouTube. Mas aqui é mais rápido, né? Você pode pegar o cartão e simplesmente mover aqui na linha do tempo e automaticamente definir a data, né? Não é em lote, mas é, é muito mais rápido do que você entrar cartão por cartão na visão aqui de quadro. O que você poderia fazer para colocar a data de fim em lote é exportar o quadro para Excel, editar as datas no Excel em lote, né? Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V para todas as datas, e importar novamente para o Placker, sobrescrevendo todos os dados que já tem no Placker. Então, para fazer isso, você iria aqui em Actions, Export Cards. Com isso, você vai gerar uma planilha de Excel com todos os dados do cartão e o Placker ID, tá? Então, você exporta aqui com o Placker ID, exporta para Excel, altera as datas no Excel e depois você importa novamente. Então, aqui em Actions, Import, você vai reimportar com o Placker ID e aí ele vai trocar as datas atuais pela data que você colocou no Excel. Então, seria uma forma de colocar datas em lote. Pergunta da Larissa. Se eu exportar para Excel, perde predecessor e sucessor? Não, não perde, Larissa. Então, se você fizer isso que eu falei, você exporta para Excel, você reimporta com a Placker ID, e você... Aí, a minha dica é você só incluir, quando você importar novamente, você só inclui as colunas que você quer sobrescrever. Então, você quer sobrescrever as datas, aí ele vai sobrescrever as datas, mas você não reimporta a coluna de sucessoras, porque uma das colunas que você pode exportar e importar é justamente a predecessor, acho que é predecessors, dependency, predecessors. Então você pode exportar e também reescrever o predecessors no Excel. Mas se você não quer perder a sucessora e a predecessora, você não importa essa coluna, tá? Então, se você não usar as predecessoras, ele só vai escrever as outras, tá? Se vocês quiserem um artigo, tem um artigo aqui no nosso centro de ajuda que fala Book Edit. Book Edit é escrever em lote, né, em inglês. How to Edit Multiple Card Attributes. E aí ele vai explicar certinho tudo isso que eu comentei com vocês. Mas basicamente é isso, é você exportar e importar novamente. Beleza? Muito bem. Espero ter esclarecido aí as perguntas. Então, voltando aqui pro nosso relatório, gente. Basicamente é isso. Então, a lógica é você adicionar os widgets, tá? Existem outros widgets que não deu tempo de mencionar hoje, mas que também são interessantes. Tem o Pivot Table, que é uma tabela dinâmica onde você pode cruzar dois gráficos diferentes. Tem o gráfico de barras empilhado, que você consegue ver os cartões por membro e por tempo ao mesmo tempo. São barras empilhadas. Então, vou deixar aí a dica para vocês visitarem ali o nosso centro de ajuda. A gente tem artigos explicando cada um desses widgets. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais, visitem lá. Então, tem lá os widgets. E se alguma coisa não estiver clara, fique à vontade para mandar uma mensagem aqui no chat. A gente costuma responder dentro de algumas horas. E também a gente pode agendar uma reunião para falar especificamente sobre os relatórios. Se você quiser montar um relatório, né, para mandar para sua equipe, tiver dúvidas, quiser um apoio, me avise aí que a gente pode combinar, tá?
Então, para finalizar aqui o webinar de hoje, né? Enquanto isso, né, qualquer dúvida podem mandar aí no chat também, mas eu quero mostrar para vocês 3 formas de você compartilhar esse relatório com outras pessoas, tá? A primeira forma, e a mais indicada, eu diria, é você pegar esse link que está aqui em cima, copiar e enviar para as pessoas, tá? Então, com esse link, a pessoa vai visualizar em tempo real qualquer alteração que seja feita no Trello ou nos dados do quadro vão refletir automaticamente quando a pessoa abrir, se a pessoa abrir no dia seguinte, por exemplo, né? E ela vai ter acesso, vai ser editável, a pessoa vai abrir aqui na web. A outra forma é você exportar esse, esse relatório, tá? Então você pode exportar aqui em Actions. Não, desculpa, eu estou confundindo. O Actions Export é para você exportar para Excel. Mas aqui no report mesmo tem um botão Export. Você pode clicar em Export, ele vai gerar um arquivo de PDF, onde você pode baixar o PDF e enviar para qualquer pessoa um PDF desse relatório, tá? Ou você pode criar uma automação. Então, uma automação você pode programar para que todo dia, por exemplo, toda segunda-feira, às 9 da manhã, você vai receber no seu e-mail o relatório, tá? Então, isso aqui é muito bom para você. Ele se aplica muito bem para relatórios onde ele te dá um resumo das suas tarefas, né? Então, por exemplo, resumo das tarefas da semana. Você cria lá um filtro com todos os cartões que estão atribuídos para você e que a data de entrega é para essa semana. Então, você vai receber esse relatório no seu e-mail toda segunda-feira de manhã. É uma dica aí de como você poderia criar esse relatório, tá? Mas aí fica da criatividade aí de cada um de vocês para criar esse relatório. Ou então você pode simplesmente tirar alguns uns prints aqui e usar esses prints para colocar numa apresentação, num PowerPoint, alguma coisa assim. Então, dessa forma você consegue compartilhar o seu trabalho, os seus relatórios com toda a sua equipe. Beleza? Pergunta do Ricardo. Você precisa de uma licença para visualizar o relatório online? Sim, Ricardo. Então, se você vai mandar o link para a pessoa abrir o link e visualizar no Placker, a pessoa precisa ter uma licença do Placker e a pessoa precisa estar adicionada como membro do quadro, tá? Então, poderia ser observador. Você pode adicionar membros como observador, mas da mesma forma, a pessoa tem que tem que ter uma licença, tá? Existem casos onde a gente já viu casos onde você precisa compartilhar o relatório com centenas de pessoas e não tem orçamento para você pagar uma licença para cada uma das 100 pessoas que vai ver o relatório. Então, nesse caso, você poderia simplesmente enviar o arquivo PDF, né? Ou então a gente pode negociar algum valor especial para casos onde você tem muitas pessoas que vão só visualizar e não vão aproveitar o Placker como um todo, tá bom? Muito bem. Gente, então acho que é isso. Muito obrigado aí por todas as perguntas. Eu gosto bastante de interagir, eu gosto bastante de saber o que é mais importante para vocês. A gente até comentou sobre outras funcionalidades aqui que são bem legais, essa questão aí de exportar para Excel. Quem sabe a gente faz um webinar específico sobre isso, né, na próxima vez. Então, qualquer dúvida a mais, me avisem. Vocês podem me mandar um e-mail também ou mandar um chat lá que a gente responde. Obrigado a todo mundo aí pela presença hoje e a gente se vê na próxima. A gente daqui a 2 semanas provavelmente vai ter um novo webinar, então fiquem de olho aí no e-mail de vocês para receber o convite. Tá bom?
Obrigado por tudo aí, bom resto de semana e até mais. Um abraço.